Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula online? O tema da nossa aula hoje é campo elétrico, tá? Para isso, eu vou pedir para que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 382, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos relacionados ao campo elétrico. O último conteúdo que nós vimos foi a introdução à eletrostática, né? Nesse conteúdo, vocês viram lá os processos de eletrização e o conceito de força elétrica. A gente sabe que quando dois corpos eles estão eletrizados, vai haver entre eles uma força de ação, seja ela de repulsão ou de atração, tá bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que acontece com essas cargas elétricas, né? Por que há essa força de atração ou de repulsão quando esses corpos eles estão eletrizados, ou seja, existe um campo elétrico sobre eles, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês ali na apostila os conteúdos que a gente vai discutir hoje. Começa lá então na página 382, tá bom? Eu vou desligar a câmera um pouquinho aqui, daqui a pouco vocês voltam a olhar para mim, mas vou chamar a atenção de vocês ali para os tópicos na apostila, tá bom? Então é extremamente importante que vocês estejam no momento do estudo com a apostila em mãos. Se alguém não estiver com a apostila aí, o caderno, pausa o vídeo, vai lá, pega o caderno, pega a apostila para ir anotando as coisas que eu vou indicar para vocês, tá bom? Abraço, vamos lá? Então, essa aqui é a página que eu falei para vocês, 382, o conceito que a gente vai discutir aqui, campo elétrico, tá bom? Então, nessa primeira coluna aqui, ele vai falar um pouquinho para nós da ideia, da importância do campo elétrico, por que estudar campo elétrico, aonde que a gente pode, né, encontrar o campo elétrico nas nossas vidas, né? Então, ó, campos elétricos são estão presentes no nosso cotidiano. É importante sabermos o que eles podem provocar, pois eles provocam danos, né, ou benefícios. Então, a gente precisa compreender como que funciona o comportamento das cargas elétricas, como que funciona o campo elétrico para a gente compreender esses danos ou esses benefícios, tá? Uma coisa extremamente importante quando a gente fala de campo elétrico, a gente vai associar um campo elétrico a uma DDP, ou uma diferença de potencial elétrico, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem fazer uma leitura, dar uma olhadinha aqui, é basicamente isso que ele vai mostrar pra gente nesses primeiros parágrafos ali, tá bom? Aqui, ele vai dizer, ó, se um corpo carregado sofre a ação de uma força elétrica, ele tende a se deslocar. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que quando você tem cargas ou corpos eletrizados, há sobre esses corpos, há sobre essas cargas uma força, ou de atração ou de repulsão. Então, se dois corpos, os dois estão eletrizados com o mesmo tipo de carga, ou seja, positivo, positivo, negativo, negativo, o que há entre eles? Uma repulsão. Se eu tenho corpos ou cargas com cargas diferentes, há uma atração, né? Então, existe uma força elétrica entre eles, tá bom? Que a gente viu lá que é estabelecida pela lei de Coulomb, né? Então, o Coulomb ele conseguiu estabelecer para nós uma expressão matemática aonde estabelece a força elétrica entre corpos eletrizados, tá? Então, a ideia, né, o conceito de campo veio lá com o Michel não, né, mas o Michael Faraday, tá bom? Então, Faraday, a gente já viu lá no ano passado, ele foi um cientista muito importante para o magnetismo, para a eletricidade, né? Por quê? O Faraday ele desenvolveu vários experimentos usando a relação campo elétrico e campo magnético, tá? Uma das primeiras contribuições do Faraday foi a ideia do campo, tá bom? Então a gente vai ver a ideia de um campo elétrico, tá bom? Mais tarde a gente vai ver a ideia de um campo magnético. Tudo bem, gente? Então, aqui a primeira coisa que a gente tem que pensar. Sempre que tivermos, e vocês quiserem grifar isso na apostila de vocês, né? Ó, sempre que tivermos uma carga fixa em uma determinada posição, teremos ao redor desta uma influência, tá? No qual, ao colocarmos uma carga de prova no ponto P, ela sofrerá uma ação ali, tá? Então, o que a gente tem que entender como campo elétrico? Campo elétrico é
o campo elétrico, deixa eu colocar aqui para vocês melhor aqui, acho que fica mais fácil. Então, campo elétrico vai existir sempre quando houver uma carga elétrica. Uma carga elétrica é que gera um campo elétrico, tá bom? O campo elétrico, então, é uma região no espaço que sofre a influência dessa carga elétrica, tá? Ah, professora, mas como que a gente sabe que tem um campo elétrico ali? A gente não sabe, né? Pode ter vários campos elétricos em torno de nós nesse momento, só que a gente não sabe que existe esse campo elétrico. Para a gente saber que esse campo elétrico existe, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar uma carga de prova que. Então, para saber, para confirmar que existe um campo elétrico, a gente põe uma prova de carga ali. Se essa prova de carga ela sofre ação, ou seja, de atração ou de repulsão, a gente sabe que naquela região do espaço tem um campo elétrico. Não acontece nada com a carga elétrica, então não tem campo elétrico ali, tá bom? Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente. O campo elétrico, ele vai existir porque existe uma carga elétrica. O campo elétrico não depende da carga de prova. Ou seja, eu não preciso colocar uma carga ali para saber que tem campo elétrico ali. Que tem campo elétrico ali, né? Mas eu tenho que pôr a carga de prova para que eu consiga saber que ele está ali, tá bom? Entendido, gente? Então, campo elétrico, quem gera um campo elétrico? Uma carga elétrica. A gente sabe que o campo elétrico está ali? Não. Para a gente saber que esse campo elétrico existe, que ele está ali, eu tenho que colocar uma carga de prova, que a gente chama prova de carga Q. Geralmente, essas cargas de prova Q, elas são positivas. Então, se eu coloco uma carga positiva e eu percebo que há uma repulsão dessa carga elétrica, o que isso quer dizer para mim? Que eu tenho um campo elétrico positivo ali, ou seja, uma carga elétrica positiva está gerando esse campo elétrico. Ah, mas eu coloco a carga de prova, ela é positiva e ela sofre uma atração, isso quer dizer que a carga elétrica que está gerando o campo elétrico, ela é uma carga negativa. Ok, gente? Vamos voltar lá? Então, voltando lá na apostila, para a gente calcular esse campo elétrico, né? Então, aqui é isso que eu acabei de falar para vocês, né? A carga aqui é positiva e você tem uma carga de prova positiva. O que está havendo entre essas duas cargas aqui? Uma repulsão. Por quê? Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. Então, se eu tenho uma carga positiva e eu coloco a carga de prova próximo dela e ela se afasta, é porque está havendo uma repulsão. E aí, essa força elétrica, ela é calculada como? Força elétrica igual a Q vezes E. Mas quem que é o E? O E é campo elétrico. Quem é o Q? O Qzinho é a carga de prova. Então, a carga de prova, ela vai sentir essa força elétrica por causa do campo elétrico da carga grandona lá, o Qzão, tá bom? Como que fica, então, a expressão matemática para a gente calcular o campo elétrico? Campo elétrico vai ser força divididos pela carga elétrica. Se força lá no sistema internacional é medido em Newton, então aqui eu vou ter Newton, sendo que a carga de prova ela é medida no sistema internacional em Coulomb, então campo elétrico no sistema internacional, Newton Coulomb, tá bom? Essa é a unidade do sistema internacional para campo elétrico, certo? Campo elétrico, então, se vocês quiserem grifar lá na apostila de vocês, pode ser considerado como uma perturbação gerada por uma carga na região ao seu redor. Influencia outras cargas elétricas, repelindo ou atraindo com certa força elétrica, tá? Onde ela é uma grandeza vetorial, então tem um sentido e uma direção, além de módulo e além da unidade, né? Onde a gente vai ter o módulo do campo elétrico, vai ser o módulo da força divididos pelo módulo da carga Q, certo? E a direção do campo elétrico é a mesma direção da reta que une a carga provadora ali, né? Então, você tem aqui, ó, a direção do campo elétrico é a direção entre essas duas cargas aqui. Então, você tem que a força elétrica aqui vai estar na direção horizontal, tá? O sentido depende do quê? Se a carga geradora, então quem está gerando o campo elétrico, for positiva, ou seja, maior que zero,
no sentido de afastamento. Se você tem uma carga Q negativa, você tem uma aproximação. Por quê? Lembrem que eu falei para vocês que a carga de prova ela é sempre positiva. Então, aí você tem, se a carga é positiva, você tem uma repulsão. Se a carga é negativa, uma atração. Ele até coloca aqui, ó, se a carga Q for, o campo tem sentido, mas se a carga for negativa, sentidos contrários. Então, isso aqui é só uma observação que nós estamos considerando que a carga de prova, ela é positiva, tá bom? A única função da carga de prova é verificar a existência ou não do campo elétrico, pois seu valor não influencia em nada. Por quê? O campo elétrico, quem vai gerar o campo elétrico é a carga geradora, é o Q grandão, Q maiúsculo. Certo, pessoal? O que nós temos ali também? Quais ideias? Linhas de força de campo. Esse conceito de linhas de força de campo também foi estabelecido lá pelo Faraday, tá? Então, foi o Faraday que deu essa ideia de linhas de campo ali. O que a gente precisa saber desse caso aqui? Se eu tenho uma carga positiva, como é o caso aqui, as linhas de campo saem dela. Se eu tenho uma carga negativa, as linhas de campo entram nela. Tá? Aqui são as duas cargas separadas. Eu tenho a carga positiva, tenho a carga negativa. Aqui eu tenho um dipolo elétrico, uma carga positiva e uma carga negativa. As linhas de campo estão saindo da carga positiva e indo para a carga negativa. Aqui eu também tenho um dipolo elétrico, ou seja, duas cargas. A diferença é o quê? Que eu tenho uma carga positiva com uma carga positiva. Ou seja, as linhas de campo, elas não vão se cruzar, elas vão se repelir, elas vão se afastarem, tá bom? O que é importante a gente guardar aqui algumas considerações. Que as linhas de força saem da carga positiva, convenção, né? E as linhas de força chegam nas cargas negativas. Então, das cargas positivas saem, das cargas negativas chegam, né? A gente pode pensar aqui no caso de um ponto de conversão e um ponto de diversão. Então, divergentes, né? Então, diverge de uma carga positiva, converge para uma carga negativa. Tá? Outra coisa extremamente importante é que as linhas de força, elas nunca se cruzam. Você não vai ver essas linhas se cruzando, certo? O termo linha de força é a mesma coisa que linhas de campo. Então, quando a gente fala linha de força, a gente está falando de linha de campo, ou seja, uma ação desse campo ali, certo? Outra coisa bastante importante também é que quanto maior a densidade dessas linhas, ou seja, mais próximas entre si, maior é a quantidade de linhas de campo, mais intenso é esse campo elétrico nessa região considerada, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 saindo aqui, então você tem uma intensidade. Se a gente pegasse 4 linhas, teria uma intensidade maior, certo? Quando a gente fala em cargas, a gente pode falar em cargas pontiformes. Qual que é a ideia de uma carga pontiforme? É aquela que a gente não vai considerar a dimensão, próximo de um ponto. Então, por isso, pontiforme. Nós vimos lá na aula anterior que força elétrica, segundo a lei de Coulomb, F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 divididos pelo raio ao quadrado, a distância ao quadrado, né? Então, isso para uma carga pontiforme, tá aqui, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas é um F igual a K, Q vezes Q divididos pela distância ao quadrado, tá? Como que a gente vai calcular o campo elétrico de uma carga pontiforme? Se eu substituo essa expressão aqui, né? K, Q1, Q2 divididos por D ao quadrado, nessa expressão, então eu vou substituir esse F por esse F, o que a gente vai ter aqui? Vai ter essa relação aqui, tá? E aí, Q de carga com Q de carga, corta. O que vai sobrar para nós é o K vezes o Q vezes a distância ao
quadrados. Então, para eu calcular o campo elétrico de uma carga pontiforme, eu vou usar essa expressão aqui. Percebam que o Qzinho, que é o Q da carga prova, não aparece nessa expressão, justamente porque a gente está calculando o campo elétrico gerado pela carga Q, certo? Isso é de uma carga pontiforme, de uma carga pontual. E aí, do mesmo módulo, da mesma maneira, né? O módulo da carga elétrica é da criadora do campo elétrico, está no sistema internacional em Coulomb. A distância é a distância do ponto que você quer calcular o campo elétrico. Então, lembra que o campo elétrico é uma região de influência, uma região de interferência ali. Se eu coloco mais perto, o campo elétrico maior. Se eu coloco mais longe, o campo menor. Por quê? A gente percebe que nessa expressão, o Dzinho está embaixo. Então, lembra que o D é inversamente proporcional ao campo elétrico, tá? Então, se eu aumento o campo elétrico, diminua a distância. Se eu aumento a distância, diminua o campo elétrico. E lembra que isso é ao quadrado, tá? Então, se eu aumento a distância em 2 vezes, o campo elétrico cai por 4. Por que por 4? Porque 2 ao quadrado é 4, então o campo elétrico cai para 4 lá, tá bom? Quem que é o K ali? O K é a constante eletrostática, que no vácuo vale quanto? 9 vezes 10 na nona newtons metros quadrados, coulombs quadrados, certo? E aí a gente pode ter, gente, uma relação com cargas, com várias cargas. Então, quando eu tenho uma carga, essa carga vai gerar um campo elétrico. Se eu tenho várias cargas, essas várias cargas vão gerar campo elétrico. E como que a gente soma esse campo elétrico? Vetorialmente, né? Porque o campo elétrico ele é um vetor. Então, eu tenho lá, ó, Q1, Q2, Q3. Somando o campo elétrico de cada uma dessas cargas, a gente vai ter o campo elétrico resultante. Lembrando que tem que ser uma soma vetorial. Então, a gente tem que pensar na direção e no sentido desses campos elétricos. Tudo bem? Então, quase terminando, bom? Não fujam daí. O que a gente precisa para terminar aqui, ó? Um condutor elétrico no formato esférico, tá? Então, com as pesquisas, eles perceberam que quando a gente eletriza um condutor e ele tem um formato esférico, qual que é a tendência das cargas elétricas? A tendência das cargas elétricas é permanecer na superfície dessa esfera, tá? Então, onde que vai ter campo elétrico? Fora da carga elétrica, fora da esfera, tá? Se eu colocar um detector de campo elétrico aqui no interior da casca, no interior do campo da esfera, não existe campo elétrico. Por quê? As cargas elétricas elas vão se distribuir na superfície dessa esfera. Como uma esfera ela é mais simétrica, a distribuição dessas cargas elétricas vai ser simétrica também. Então, perceba que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cargas representadas aqui. Então, essas 7 cargas, elas estão equidistantes. O que quer dizer isso? Elas estão separadas por uma mesma distância, tá bom? E aí, se a gente quer calcular o campo elétrico gerado fora dessa esfera, a gente tem que considerar o raio da esfera mais a distância do ponto que a gente está calculando o campo elétrico, tá bom? Então, aqui o Rzão, raio da esfera, Rzinho é a distância que você está medindo esse campo elétrico. Então, a distância vai ser o Rzão mais o Rzinho ali, tá bom? Aqui, então, a gente tem a expressão para calcular o campo elétrico numa esfera. Na primeira expressão, é na superfície da esfera. Então, por isso que você tem um Rzão ali. Quero calcular quanto que é o campo elétrico na superfície da esfera. Eu uso R. Eu quero calcular o campo elétrico em um ponto distante da esfera. Então, eu vou usar o D. Só que lembrem que o D é o Rzão mais o Rzinho, tá? Onde o Rzão é o raio dessa esfera e Rzinho é a distância do ponto que você está calculando o campo elétrico, tá? Tá aqui, ó, se quiserem grifar lá na apostila de vocês, tá bom? Aqui ele vai trazer para nós um gráfico de campo elétrico em função da distância. Então, como eu falei para vocês, o campo elétrico ele é inversamente proporcional à distância. Se eu aumento essa distância,
diminua o campo elétrico. Percebam que é uma curva, meio que a metade de uma parábola, né? Por que é metade de uma parábola? Porque o D está ao quadrado. Então, esse decaimento é ao quadrado. Então, de novo, se eu aumento a distância em 2, o campo elétrico diminui em 4. Por quê? Por causa da distância ao quadrado aqui. Então, esse gráfico, ele representa para nós a relação entre o campo elétrico e a distância que você está medindo o campo elétrico, certo? Aqui, ele vai trazer para nós a distribuição de uma carga elétrica numa superfície irregular. Então, a gente vai ter um que a gente chama aqui de poder das pontas, tá? Se antes a gente tinha uma esfera que era simétrica, havia uma distribuição simétrica dessas cargas elétricas, agora a gente tem uma superfície que ela não é mais simétrica, ela é toda irregular, tá? E aí você tem o condutor. Se é condutor, qual que vai ser a tendência dessas cargas? Elas não vão ficar próximas entre si. Elas vão ir para onde você tem uma região mais pontiaguda dessa superfície. Então, você vai ter um acúmulo de cargas no que a gente chama de pontas, né? E aí, por que poder das pontas? Porque aqui você vai ter um campo elétrico maior gerado pelo maior acúmulo de cargas ali, tá? Então, aqui a gente tem uma aplicação no nosso dia a dia, que são o quê? Os para-raios. Se você olhar um para-raio, ele vai ter cheio de pontinhas lá nele. Por quê? Justamente porque as cargas vão se acumular ali, facilitando uma descarga elétrica nesta ponta e não na superfície ao lado. Certo, gente? Para finalizar aqui, a gente tem a ideia da blindagem eletrostática, tá? A blindagem eletrostática está relacionada com a gaiola de Faraday. Quem que nunca viu aquele filme O Aprendiz de Feiticeiro, lá onde o cara tem uma bobina de Tesla, ele coloca sua namoradinha lá dentro e faz música, só que joga um monte de raios nela. Por quê? Se eu tenho um objeto condutor, qual é a tendência das cargas elétricas? Permanecer dentro ou fora dessa superfície? Fora. Então, dentro de uma gaiola de Faraday, a pessoa que está ali dentro, ela não vai sofrer nenhuma influência do campo elétrico. Por quê? O campo elétrico vai chegar, a descarga elétrica vai chegar ali, mas as cargas elétricas vão se acumular dentro, fora da superfície, tá? Então, dentro da gaiola de Faraday, não há uma relação do campo elétrico. O campo elétrico dentro da gaiola de Faraday é nula, certo? Por quê? Fica blindada o campo elétrico ali. Tá? Outra aplicação que a gente tem da blindagem eletrostática ou da gaiola de Faraday é o micro-ondas. Todo mundo tem ondas saindo do micro-ondas. Se o micro-ondas ele não está estragado, está funcionando certinho, não há por que ter campo elétrico fora do micro-ondas. Não tá por que ter campo elétrico, eletromagnético fora do seu micro-ondas. Justamente por quê? Porque as ondas eletromagnéticas vão ficar presas ali dentro. Elas não vão conseguir sair por causa dessa blindagem que você tem ali. Se vocês olharem dentro do micro-ondas, vocês vão ver uma superfície metálica ali. Ou seja, as cargas elétricas vão ficar aprisionadas ali no sistema. Tá bom, gente? Então, basicamente, a ideia que eu tinha para vocês era isso. Tentei acelerar um pouquinho aí a aula de hoje, para não ficar uma aula tão extensa, tão chata de vocês ficar vendo vídeos lá, tá? Espero que vocês gostem dessa aula. Se vocês ficarem com alguma dúvida, com alguma pergunta, vocês podem estar me fazendo no decorrer aí da semana, dos dias que vocês forem fazer essa atividade, tá bom? Não esqueçam, leitura, observação, grifem lá as expressões que eu falei para vocês em relação ao campo elétrico, tá? A ideia de blindagem, a ideia de uma carga elétrica pontual. Vejam o conteúdo, gente. Estudem, não deixem para amanhã, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.